Estamos ao vivo. Bom dia! Bom dia, bom dia, bom dia! Como estamos? E aí, meu povo maravilhoso? Como estamos neste domingo top das galáxias? Aqui você já sabe, né? É sábado, domingo, feriado, todos os dias nós estamos aqui e vamos até o final do ano, se assim o Senhor nos permitir. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Acho que assim, tá bom? Bom, nós estamos aqui no desafio série Mudança de Vida e o assunto de hoje é bem interessante. É pra você que acha que não precisa fazer nada pra mudar de vida. Precisa desenvolver aí algumas habilidades. E o nosso texto hoje está lá em Mateus, capítulo 25, versículo 15. Nós vamos ler um pouquinho sobre ele. E é isso aí. Se você está assistindo esse vídeo pelo YouTube, se inscreve aqui no canal, deixa o seu like. Nós estamos nesse desafio, né? Todos os dias, às 6h27 da manhã, estamos aqui lendo, compartilhando um pouco sobre a palavra de Deus, mas com qual objetivo? Para que você aprenda a dominar a si mesmo e transbordar abundância e prosperidade na vida de outras pessoas. Então, tudo é de fato sobre os outros, é sobre você se preparar para transbordar para a vida de outras pessoas, porque a graça de tudo, digamos assim, é você sempre compartilhar aquilo que você sabe, aquilo que você tem. E como que você vai, por exemplo, compartilhar algo que você ainda não tem? Como que você vai abençoar a vida de outras pessoas se você não tem? Então, é para você se encher mesmo até transbordar. E com esse transbordo, você alcançar outras famílias, outras pessoas, para que elas sejam transformadas também. E assim o reino de Deus ele vai sendo composto, vai sendo assim cheio mesmo de pessoas que estão ali dispostas a fazer o seu melhor. Então, é por isso que nós estamos aqui. E tem sido assim realmente bem gratificante. Às vezes é um desafio maior do que eu poderia suportar, digamos assim, mas falando sempre tem sido, né? Hoje 135 dias de muita edificação, de muita aprendizagem e de muita intimidade com o Senhor mesmo para poder conseguir ter de fato a sabedoria para poder compartilhar com você aquilo que eu estou aprendendo. Então, tudo que eu passo aqui nesses últimos, todos esses dias, né, todo esse período, é de fato algo que eu vivi, algo que mudou, que transformou a minha vida, algo que eu aprendi, né, com algum livro que eu li ou com algum filme que eu assisti. São coisas que faz de fato você aí crescer e edificar a sua vida, tá bom? Então, vamos lá. Vamos ler aqui Mateus, capítulo 25, versículo 15. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1 talento, a cada um conforme a sua capacidade pessoal. Só até aqui. Bom, não sei se você sabe disso, mas Deus, ele deu para cada nós um talento, né, conforme a nossa capacidade. Então, todos nós temos diversos talentos, pelo menos um talento. Na verdade, a gente tem vários, mas só que a gente ainda não descobriu quais são. Por que você diz isso, Michelle? Nós fomos criados da terra. E na terra tem os tesouros mais escondidos mesmo. Tem ouro, pedras preciosas e tudo isso são joias raras escondidas na terra. Da mesma forma, existem talentos enterrados em nós que precisam ser aflorados, que precisam ser desenvolvidos. Por quê e para quê? Se você decidiu abrir o seu negócio, ou até mesmo se você decidiu permanecer ali na CLT durante um tempo, você vai precisar desenvolver suas habilidades. Porque o que são habilidades, né? São características que você consegue fazer, algo que você consegue praticar, que vai se destacar ali de outras pessoas, mas que vai deixar você de fato bom naquilo que você faz. Então, por exemplo, eu me acho uma pessoa muito criativa, então quando eu tenho uma ideia, assim, aí vem várias formas de fazer aquilo dali, e às vezes vem ideia atrás de outra, sabe? Muitas coisas para acontecer ali ao mesmo tempo. Então a criatividade me permite ter a liberdade de pensamento,
né? Então, eu sou uma pessoa muito a favor da liberdade mesmo, liberdade de pensamento, liberdade de espaço, liberdade de tudo, né? Principalmente de criação. Então, por exemplo, eu gosto muito de criar processos para poder resolver alguma coisa, para poder entender. Então, tipo, se eu tenho uma ideia, eu preciso desenhar ali qual o processo daquilo, como que vai funcionar aquilo ali. Então, já é um talento que eu acabei desenvolvendo com o decorrer do tempo. Mas, por exemplo, a comunicação, que muita gente tem medo, né, de falar, muita gente não sabe como se comportar. Isso foi algo que eu também desenvolvi lá na faculdade, né? Então, há mais de 10 anos atrás, quando eu estava na faculdade, eu era super tímida, mas ao apresentar trabalho, ao participar ali em debates em grupo, ao fazer, me expor mais, isso acabou desenvolvendo a facilidade de me comunicar com as pessoas, de falar, né? Então eu também eu pregava na célula, né? Então isso acabou me desenvolvendo mais a minha fala, para que eu pudesse de fato conseguir me comunicar com as pessoas assim num tom agradável. E hoje, se você me colocar numa palestra, né? Se eu já dei palestra para mais de 100 pessoas, e eu consigo fazer isso de forma bem tranquila, pelo fato de conseguir de fato ter desenvolvido a habilidade da comunicação. Então, todas as habilidades, elas já estão dentro de nós só precisamos desenvolvê-las. E não tem como você desenvolver uma habilidade somente estudando livros, somente só lendo ou assistindo alguém. Isso a gente aprende aquela habilidade em si, mas você só consegue melhorar com a prática. Tá? O fato de a gente estar aqui 135 dias eu falando todos os dias, né? Isso também está desenvolvendo em mim mais uma habilidade da comunicação, que é o controle do tempo. Então, no começo eu precisava olhar no relógio para poder fechar ali nos 25 a 30 minutos. Hoje eu já não preciso mais, porque eu sei exatamente onde eu devo parar, qual é a hora que eu devo parar de falar. Então, isso são habilidades que nós vamos desenvolvendo com o tempo, com a prática. Então, a prática, ela leva à perfeição. E aí, às vezes, na comunicação, a pessoa fala, eu fico perdida, eu não sei o que falar, né? Então, quando você se torna mais espontânea, tipo assim, todo dia eu estudo algo. Então, quando eu me torno mais espontânea, vai vindo na minha memória tudo aquilo que eu estudei, aquilo que vai agregar valor naquele momento que eu estou falando. Então, tudo isso é prática, né? Então, meu convite hoje é que qual é o seu talento? O que você precisa descobrir aí que está dentro de você, que está enterrado dentro de você, que você sabe, ou talvez você nem saiba que é bom. Alguns já até sabem, Michelle, eu sou muito boa nisso, eu sou muito bom naquilo. Por que desenvolver as habilidades? Porque para que você venha crescer no seu negócio, para que você venha de fato prosperar, para que você possa realizar os seus objetivos, você precisa ter habilidades. Não sei se você já ouviu falar no chá, né, que é uma teoria da administração que fala que é conhecimento, habilidade e atitude. Então, você precisa de fato ter conhecimento, ter habilidades, né, algumas características em você, e atitude, que é colocar tudo aquilo dali em prática. Se não tiver esse conjunto de coisas, infelizmente você não vai conseguir sair do lugar. Então, quando a gente fala em mudança de vida, a gente não pode mais se acomodar com aquilo que era antes, como diz lá em Romanos, né? Não se conformeis com este século. Então, se você percebe em si mesmo que falta alguma característica, que falta algo para ser acrescentado em você, é preciso ir atrás da informação, é preciso buscar. E eu sou muito assim, tipo, se tem algo que eu ainda não sei, eu vou lá e pesquiso, e estudo, e vejo vídeos, e vou fazendo até descobrir como resolver. Porque, na verdade, aquilo que a gente não sabe fazer é só aquilo que a gente ainda não estudou, que a gente ainda não aprendeu com alguém, porque sempre tem alguém para ensinar, né? Então, por isso que esses vídeos aqui vão ficar perpétuos aí no YouTube, porque sempre vai ter alguém que vai precisar de realmente um ensino. E isso aqui queima no meu coração, sabe? De poder ensinar outras pessoas. Mas essa questão da habilidade é muito individual, porque cada um sabe a necessidade da habilidade que precisa. Então,
Se eu sei que eu preciso ser mais criativo, eu preciso estudar mais sobre criatividade, né? Despertar mais a criatividade. Como é que desperta a criatividade? Na verdade, é o pensamento livre, é você se sentir livre, isso se te torna mais criativo. Pelo menos no meu caso funciona assim. Então, quanto mais liberdade eu tenho, por exemplo, de ir em um ambiente, um espaço onde eu estou totalmente livre, eu me sinto mais criativa, né? Para poder criar novos processos, ter novas ideias, e isso é muito gratificante, muito legal mesmo. Então, todos os talentos, eles estão enterrados em você. Você só precisa descobrir onde eles estão enterrados, quais são, e desenvolver cada um deles, né? Eu tava ontem assistindo um documentário aqui dos golfinhos, eu achei muito interessante, muito massa. Não, gente, eu aprendo com tudo, tô começando a aprender com tudo, na verdade. E eles têm um talento nato, que é a geolocalização, a localização sonora, né? Então, é tipo um sexto sentido que eles têm, e eles vão localizando ali o seu alimento. Eu achei isso muito interessante, porque não é todo animal que tem. Então é um talento já natural, que nasceu com ele e que eles vão aprendendo a desenvolver, né? Então eles vão ali, sabe, desde bebezinho, as mães vão ensinando ele ali como que eles vão utilizando aquela habilidade. E, por exemplo, quando nós nascemos, nós também não sabemos andar, nem falar, nem fazer nada disso. Nós fomos aprendendo a cada passo. Aí as crianças, elas vão engatinhando, depois vão ficando de pé até começar a andar. E isso é muito lindo, né? Quando os pais veem. São habilidades que vão sendo aprendidas, que vão sendo desenvolvidas, adquiridas com o decorrer do tempo. Então, quando nós nos dispomos a aprender, e por que a criança ela aprende com mais facilidade? Ela é tipo uma esponjinha, porque ela se sente livre, ela não tem aquele preconceito, né? O que é preconceito? É um conceito pré-formado de que, o que vão achar de mim? O que vão pensar se eu fizer isso, ou fizer aquilo? Então, por exemplo, quando a criança começa a andar, ela sempre fica caindo, né? Cai várias e várias vezes até conseguir de fato ficar de pé, firme, para poder andar. E ela não liga porque as pessoas estão dizendo sobre ela, o que as pessoas estão pensando, até porque as pessoas acham até fofinho, né? Mas se fosse se for uma personalidade mais acuada, ela já vai se sentir mais tímida, mas a maioria das crianças nessa fase, ela não tem ainda nenhum discernimento de aquilo que as pessoas vão pensar ou não, ela só vai lá e faz. E desenvolve aquilo dali, ela vai treinando até ser boa o suficiente para poder conseguir andar. Então a mesma coisa acontece conosco. Então, se você quer ter de fato uma habilidade nova, algo que você precisa ali no seu negócio, no seu trabalho, é só aprender, só desenvolver algo que já está dentro de você. No meu emprego como recursos humanos, né, que eu até falei para vocês, que eu entrei de paraquedas, eu não sabia nada de recursos humanos, nada. E eu meio que fui colocada ali naquela posição. Então, o que foi que eu fui fazer? Aprender, né, estudar, pesquisar, saber como é que fazia um processo seletivo, como que eu deveria escolher a pessoa certa para trabalhar ali na empresa. Então, tudo isso eu fui buscando, fui treinando, aprendendo, pagando outras pessoas para me ensinar, e tudo isso nós vamos crescendo e desenvolvendo o talento que tem dentro de nós. E isso é muito gratificante, né? Então a gente precisa descobrir o que você sabe fazer, o que você tem de bom. E isso tem tudo a ver com o negócio que você vai abrir. O meu marido, ele é muito bom em resolver problemas na parte elétrica, né, eletrônica, né? Então ele gosta muito disso, de pegar uma caixa de som, ir lá e arrumar um fone, porque ele entende muito dessa área. Então isso contribuiu para que abríssemos um negócio nessa área especificamente, porque era algo que ele sabia fazer. Então ele usou um talento que ele tinha e fez isso com que desse retorno, né, financeiro para ele. Então é isso que quando a gente for pensar em abrir um negócio, quando você for pensar, no que eu sou bom? Eu sou bom nisso. Então eu vou ver qual é a possibilidade que existe de abrir um negócio nessa área. Michele, mas tu entende alguma coisa de eletrônica? Não, eu não entendo. Mas por que tu tá nisso também? Porque eu entendo de gestão, eu entendo de outras coisas que o meu marido ele já não tem. Então nós complementamos um ao outro. E isso que é legal quando você for buscar uma sociedade, quando você for sócio de outra pessoa, você tem que buscar aquilo que a outra pessoa não tem.
Então, ou melhor, que aquilo que você não tem, a outra pessoa tem. Então, por exemplo, se talvez ele estivesse sozinho nesse negócio, não teria dado muito certo, porque ele não entende muita coisa da gestão. Gestão financeira, gestão estratégica, as outras coisas que eu acabo fazendo ali no negócio. Então, e eu já não entendo nada de conceito, não entendo nada assim da parte de eletrônica mesmo, e ele já entende. Então, nós complementamos um ao outro com os talentos e habilidades que nós já temos. Então, quando você for abrir ali o seu negócio, você deve pensar assim, o que eu sou bom, o que eu sei fazer aqui. E aí você vai aprendendo aquilo que já vai desenvolvendo aquilo que você já tem para poder, sabe, ter um negócio ali naquela área. E isso é muito interessante, porque isso vai te dar mais motivação para crescer ainda mais. Esse é um talento que muita gente reclama muito, né? Eu não sei vender. E eu acho que quase todo mundo não sabe. Mas enquanto você se vê assim de forma negativa, eu não sei vender, você vai colocando uma taxa ali no seu rosto e dizendo assim, não, então eu vou parar com isso, eu não vou vender mais nada, não vou fazer mais nada porque eu não sei. E às vezes as pessoas elas abrem um negócio e ficam ali esperando alguém aparecer para comprar delas. Mas isso não acontece, né? Se a pessoa realmente não for desenvolver a habilidade de vender, dificilmente ela vai conseguir atrair novos clientes. Então, antes de a gente pensar realmente em abrir um negócio, a gente começou a vender muita coisa, né? Pela OLX mesmo, e sabe, a negociar. E isso me deixava, assim, muito feliz. E ele também. Mais eu do que ele, porque era eu mais que vendia, né? Mas isso me deixou assim, sabe? De poder negociar o valor de um produto, de poder atender ali aquela pessoa, satisfazer uma necessidade dela. E isso foi enchendo os meus olhos, né? E assim, nossa, mas fazer isso é muito bom. Então eu fui aprender a desenvolver a habilidade de vendas, porque de fato eu também não gostava disso. Mas se você não gostar de vendas, se você não for apaixonado por vendas, você não vai ter cliente, não tem como. Porque as pessoas, elas têm necessidades, elas realmente precisam daquilo dali que você oferece, mas só que se você não saber oferecer o seu produto, se você não saber ali se comunicar com ela, ela vai para o concorrente. E às vezes a gente acha que é só abrir uma loja, colocar as coisas ali dentro e ficar ali sentado esperando as coisas acontecerem. E não é assim que funciona. Então, precisamos desenvolver as habilidades que nós já temos. Então, todo mundo já nasce com alguma habilidade, como a gente leu aqui. E se você tem algo dentro de você que você precisa, sente assim, eu não sei fazer isso. Aquilo que você não sabe fazer é só aquilo que você ainda não estudou. Então, precisa realmente estudar. E aí eu fui estudar, né, sobre técnicas de vendas, sobre como fazer isso pelo Instagram, como fazer isso, que é mais online mesmo, e também no atendimento e tudo mais. Porque quando na loja física, o interessante da loja física é que as pessoas normalmente que aparecem, 90%, de 100%, 90% acaba comprando porque é algo que ela precisa ali naquele momento. E algumas é por causa do preço, que às vezes acha muito salgado ali para ela, mas a maioria das pessoas acabam comprando, né, conforme o fluxo que vai entrando. Mas quando você vai para a internet, não é a mesma coisa, porque a pessoa precisa de fato confiar em você, ela precisa de fato confiar ali naquela pessoa que está aparecendo para ela, naquele produto, porque ela não foi lá não de você. E hoje, por mais que seja mais comum comprar as coisas pela internet, eu gosto muito. Olha, outro dia eu fui sair para comprar algumas roupas para mim. E eu achei assim tão estranho, porque eu já estava tão acostumada a comprar as coisas pela internet, e roupa também eu compro pela internet, tudo eu compro pela internet, né? E eu achei assim tão estranho, porque eu já estava acostumada com outras coisas, né? Com tipo, de as coisas chegarem pra mim e não de eu ir atrás, sabe? E foi assim um dia bem cheio de aprendizados, de eu ir numa loja, experimentar, eu nunca mais tinha feito isso. E ontem mesmo eu tinha chegado uma coisa que eu comprei pela internet e eu amei, me apaixonei. Então, sabe, hoje virou muito comum as pessoas comprarem as coisas pela internet, mas para elas comprarem de você, é necessário que elas gostem de fato da sua marca, elas se identifiquem com você. Michelle, mas como eu vou fazer isso? Eu não entendo nada. E é por isso que eu falo, que eu estou falando, é questão de estudar mesmo, questão de buscar conhecimento, porque às vezes o microempreendedor, ele pega ali um dinheiro, saiu do emprego, pega um dinheiro ali da sua rescisão, ou então faz o empréstimo, abre uma loja e
pronto, acho que isso é o suficiente. Aí depois de 1 ano, 2 anos, 3 anos, fecha. Mas não é o suficiente. A gente precisa estar estudando todo o tempo, precisa estar buscando conhecimento todo o tempo e desenvolver as habilidades que nós já temos, desenvolver aquilo que você já tem. Então, se todos nós nascemos com habilidades, então qual foi a habilidade que você nasceu? Essa é a pergunta. Ah, Michelle, eu não sei fazer nada. Será mesmo? Às vezes as pessoas são tão boas em artesanato, eu admiro demais as pessoas que têm um talento nato para artesanato, eu acho muito lindo, muito massa mesmo. E são talentos assim naturais, tem pessoas que têm um talento de cantar, por exemplo, tem uma voz maravilhosa e canta super bem, e ela às vezes nem precisou fazer curso, foi algo que nasceu com ela. Então todos nós temos alguma coisa que nasceu conosco. E aquilo que nos falta precisa ser estudado, precisa ser pesquisado, precisa ser desvendado, né? Porque se nós temos tesouros escondidos, eles precisam ser o quê? Desenterrados. Então, qual é a habilidade que falta? Aí muita gente fala, eu sou muito tímido, e isso é o que mais tem, né? Eu sou muito tímido, então eu não quero aparecer nos meus stories, não quero aparecer ali na minha loja e tudo mais. Só que se você se deixar levar pela timidez, a timidez não paga boleto. Uma coisa que eu aprendi foi isso, a timidez não paga boleto, nada paga boleto, o que paga boleto é você aparecer, é você vender mais, é você desenvolver ali as suas habilidades. Aí a pessoa fala, eu tenho vergonha, que vergonha? Vergonha também não paga boleto. E aí são esses pensamentos que a gente deve pensar assim, quando bater a vergonha, bater o medo, assim, dizer assim, eu não sei vender, eu não sei, mas nada disso paga os seus boletos. O que paga os seus boletos é você fazer o que precisa ser feito. E às vezes a gente já sabe o que precisa fazer, mas não faz. Então é necessário desenvolver as suas habilidades. É necessário aprender coisas novas. E como é que eu faço para desenvolver minhas habilidades, Michelle? Primeiro é você descobrir o que falta. Ou melhor, aquilo que você já tem e aquilo que tá faltando. Eu já sei, por exemplo, no meu caso, eu já sei que eu sou uma pessoa criativa, que eu aprendi, desenvolvi a habilidade de vendas, então hoje eu vendo qualquer coisa. Você me der, Michelle, vende isso daqui pra mim, eu vendo. Eu aprendi a vender, comecei a me apaixonar por vendas. Porque eu tinha antes um bloqueio mesmo pra vender, ficava com vergonha, achava que eu tava incomodando a outra pessoa, mas hoje eu não penso mais assim. Por quê? Porque eu aprendi que a venda não é algo que você está ali matando a outra pessoa. Não, você está suprindo uma necessidade dela e ela, por outro lado, está pagando, recompensando você por isso. Então, a venda nada mais é do que um relacionamento, onde você atende a necessidade de alguém e a outra pessoa te recompensa, te paga por isso. Então, quando virou essa chave na minha cabeça, hoje eu consigo vender qualquer coisa. Pode demorar um pouco mais, porque existem coisas que têm valores maiores, mas eu consigo vender, porque eu já desenvolvi essa habilidade. Então, se você não sabe vender, você tem um negócio e ainda não sabe vender, precisa começar a ser apaixonado por vendas, desenvolver essa habilidade. Então, é preciso você descobrir o que está faltando. Então, no meu caso, como estava faltando a habilidade de vender, eu comecei a estudar sobre isso, a me apaixonar por isso, mas tudo começa aqui na nossa forma de pensar, porque quando eu mudei o significado do que significa a palavra vendas para mim, foi que eu consegui de fato começar a gostar de vendas. E por que antes eu tinha um pensamento errado? Porque eu trabalhei numa empresa que eu vendia as coisas, eu era call center, né? Eu não consegui passar nem 30 dias, eu chorava todo dia, né? Eu era call center e lá a gente tinha que vender pelo telefone, então ninguém queria me escutar, como a maioria das pessoas que usam o call center, né? Ninguém quer escutar elas. E aí eu era muito rejeitada mesmo quando eu ligava para as pessoas para elas poderem, para mim oferecer lá um telefone fixo na época, né, que era bastante tempo atrás que as pessoas ainda usavam telefone fixo. E eu lembro que ninguém queria me ouvir. E aí eu chorava demais, porque eu tinha uma meta para bater e eu não conseguia bater essa meta, porque as pessoas não queriam me ouvir, não queriam ouvir aquilo que eu tinha para oferecer daquele produto para elas, né? Então isso gerou um bloqueio muito grande em mim. E aí eu fiquei, nossa, eu não quero trabalhar com vendas nunca mais, eu quero isso para mim. E todos os serviços que eu trabalhei todos os lugares que eu trabalhei foi com prestação de serviço depois disso. Eu não trabalhei mais com venda, não trabalhei em nenhuma loja, assim, para dizer assim, você precisa vender isso, você precisa fazer isso, não.
Isso gerou um bloqueio tão grande na minha cabeça que eu não conseguia mais, eu não conseguia vender nada. Eu dava, eu fazia, sabe? Vender pra mim era o horror, uma loucura. Só que há 2 anos atrás, eu aprendi a questão da mentalidade da venda e aprendi, descobri, desenterrei isso, né? Que o porquê que eu não gostava de vender, o porquê que eu não queria vender. E isso mudou a minha mentalidade, a minha forma de pensar e hoje eu amo vender. Ah, Michelle, vende isso daqui. Eu vendo, eu pego as coisas dos meus vizinhos, vendo, eles me dão ali uma comissão e aí eu faço dinheiro. É assim que a gente vai aprendendo e vai desenvolvendo. Mas tudo muda na nossa cabeça. Então, veja o que está faltando, qual é a habilidade que está faltando em você, que você ainda não sabe fazer, que normalmente é por conta de algum pensamento, de algum bloqueio, de alguma coisa que aconteceu na sua mentalidade, né? E de que você precisa aprender a desenvolver para poder fazer o seu negócio crescer ou para crescer também aí na empresa onde você trabalha, tá bom? Aprenda novas técnicas, isso através de estudo mesmo, de pesquisa, modele outras pessoas, né? Então, ontem eu estava aprendendo sobre o dono da Honda. Eu fiquei apaixonada pela história dele, apaixonada. E aí eu fui descobrir que o nome Honda é o sobrenome dele, né? E o Suzuki é o sobrenome da pessoa que cuida o Suzuki. E Ferrari é o nome do dono que tem o sobrenome Ferrari. Eu fiquei, gente, que maravilha isso. As pessoas são muito criativas, né? Aquelas pessoas que inventaram tudo isso. E a história do dono da Honda é muito massa. E eu aprendi ali algumas características com ele. Aprendi, sabe, sobre ele fazer uma coisa que eu aprendi que guardou na minha cabeça. Que pegou, fazendo limão uma limonada, tipo, pegou uma situação onde ele estava no meio da guerra, no pós-guerra, e todo mundo precisava de se locomover, mas não tinha mais carros, né? Então, o que foi que ele fez? Todo mundo andava de bicicleta. O que foi que ele fez? Ele criou motores e vendeu para as pessoas andarem nas bicicletas delas. E aí depois ele percebeu que isso era tão bom que começou a criar motos, né? Que hoje a Honda é a maior fabricante de motos que existe, mas tudo começou ali, de um problema que ele enxergou, que todo mundo via um problema, para ele via uma solução. Então é uma habilidade, né, que precisamos desenvolver ali, e eu aprendi com ele. Então quando você aprende com outras pessoas, você consegue aprender novas habilidades. Isso vai desenvolvendo conforme o tempo que vai passando, conforme você vai aplicando aquilo dali. Mas é interessante a gente poder olhar para outras pessoas e aprender com elas também. E também outra forma de aprender é com nossos erros, né? Que você cometeu algum erro, você viu ali que não foi legal aquilo que você fez, então você tira uma mentalidade de aprendizado, né? O que eu posso aprender com aquilo dali? Então, se assim você vai desenvolvendo novas habilidades e assim mudando de fato a sua vida, né? Mudando o seu negócio ou mudando o seu ambiente de trabalho para que futuramente você venha abrir ali o seu negócio, tá bom? Feche seus olhos em nome do Senhor Jesus. Pai querido, Pai amado, nós te damos graças, meu Deus, pela tua bondade, pela tua benignidade. Que o Senhor, meu Deus, venha nos inspirar, meu Pai, a tirar os tesouros escondidos, a desenterrar os tesouros escondidos que tem dentro de nós. O Senhor colocou grandes habilidades, meu Deus, nas nossas vidas, só que às vezes por medo, por receio, nós não queremos desenterrá-las, nós não queremos agir. Mas que o Senhor venha despertar em nós um coração corajoso, um coração, meu Deus, que esteja disposto a fazer a tua vontade, a cumprir o teu chamado sobre as nossas vidas. Que o Senhor venha nos abençoar e tirar de nós, meu Deus, toda vergonha, toda timidez e trazer à memória, meu Deus, aquilo que o Senhor colocou no nosso coração, que nós já somos bons. Em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Então lembre-se, você já é bom em alguma coisa, você já nasceu com talento, você já recebeu algo de Deus, porque Ele deu para cada um talento conforme a nossa capacidade. Então se você recebeu alguma coisa, porque você já é capaz. Mas o que falta? Aquilo que você já tem, você desenvolve para crescer, e aquilo que falta, você vai aprender de alguma forma com outras pessoas ou com você mesmo, com as situações em que você vai vivendo, tá bom? Mas tudo começa aqui, ó, na sua mentalidade, tá bom? Meus amores, um beijo no seu coração. Amanhã, segunda-feira, estaremos aqui mais uma vez às 6h27 da manhã, tá bom? Beijão!